Que os livros têm diversos formatos, tamanhos e espessuras, a gente já sabe. Mas você sabia que isso se dá por absolutamente tudo em um livro ser pensado para sua valorização? Para a escolha do formato do livro, deve ser levado aí em consideração algumas variáveis como a estética, a quantidade de páginas e até mesmo a gramatura do papel. E é isso que nós vamos estar vendo no vídeo de hoje. Olá, tripulantes! Sejam bem-vindos ao canal da Narrativa. Eu sou Ellen Pimentel, especialista em design editorial e produção de livros. E aqui nesse canal, toda terça e quinta, nós temos vídeo novo sobre esse universo literário, principalmente voltado para a área de visual. Formato de livro, anatomia, diagramação, design de capa, tudo que está voltado à aparência do seu livro e o que você pode fazer para estar alcançando mais leitores através do design do seu livro, você encontra aqui. E claro, se esse tipo de conteúdo te agrada, deixa o seu curtir aqui embaixo, já segue seu canal, que isso com certeza vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que também gostem desse assunto. Como nós vimos aí na introdução do vídeo, para a tomada de decisão do formato do livro, a gente precisa levar bastante coisa em consideração. Seja o tamanho do livro em si, o tamanho do conteúdo, né? Quantas páginas vão ficar? É um conteúdo que vai dar bastante página, um conteúdo que vai ficar melhor em poucas páginas, isso depende do gênero, isso depende da aplicação do livro, se ele vai ter imagens, se ele vai ter texto corrido. Nós vamos falar dos formatos dos livros físicos e o que caracteriza cada formato e como que a gente pode estar escolhendo cada formato de forma consciente para o nosso projeto. Para não estar tomando aquelas decisões, sabe? Eu quero o formato 14x21 porque eu acho bonitinho. Nunca é só porque é bonitinho. É lógico que a gente leva muito a estética em consideração, mas para tomada de decisão de livro físico, a gente pode estar levando em consideração alguns fatores, e conforme eu vou estar falando aqui dos formatos, que são formatos bem específicos, existem os formatos padrões, que a gente usa mais, que é visto menos, e as variações desse formato, que às vezes até mesmo 3 milímetros ou meio centímetro faz toda a diferença no orçamento, que pode ser uma informação muito importante na hora de você estar escolhendo o formato do seu livro. Vamos começar então pelos menores, o livro pocket ou livro de bolso, que a gente conhece. Eles normalmente são esses formatos menores exatamente por ser mais compacto e caber em qualquer lugar. Ele cabe perfeitamente numa bolsa. E pelo custo de produção normalmente ser mais baixo, por ter melhor aproveitamento de papel, costuma ser usado também para edições econômicas. Você provavelmente já teve uma edição de bolso aí que não tem, essa aqui por acaso é a capa dura, mas alguma brochura que não tem orelha, com umas páginas um pouquinho mais baratas, um pouquinho mais fina, e numa edição bem menor, né, para ser uma edição mais econômica. Então, além de ser pocket, por ser compacto e você conseguir levar para qualquer lugar, ele também é uma versão muito econômica, costuma ser utilizado para contos, poesias, e funciona muito bem em romances de até 250 páginas. Mais de 250 páginas, a abertura pode ficar um pouco mais difícil, o espaço da lombada também pode ficar um pouco mais desconfortável para o leitor, então a gente tem que estar sempre pensando na quantidade de páginas. Livro pocket até 250 páginas. E esse formato pocket ele costuma ser 12,5 por 18 ou 11 por 18, dependendo do melhor aproveitamento do papel. Mas esse costuma ser o formato mais padrão para o pocket, sempre tendo variações, tá, gente? É sempre bom a gente confirmar com a gráfica qual o tamanho exato, principalmente antes de passar para o profissional que vai fazer a capa, que vai fazer a diagramação, porque esse formato precisa estar exato para a gráfica. Se a gente fecha um livro que é 12,3 por 16,5 e você passa para o capista que você vai fazer um livro pocket que é 11 por 18, o arquivo não vai ser compatível com a gráfica. Então, quando chegar lá, a gráfica vai falar que não vai dar para usar o seu arquivo e você vai precisar reajustar. Então, muita atenção para o tamanho na hora que você for produzir o material gráfico para o seu livro, certo? Vamos falar agora, então, dos formatos mais padrões. 90% dos livros tem esse formato. Tenho certeza também que a maioria dos livros que você tem aí são divididos entre esses dois formatos. A gente costuma até selecionar, separar o livro na estante pelo 14x21 e o 16x23. E nós mencionamos, sim, o formato pelo tamanho. O 14x21, ele costuma ser escolhido para dar mais volume a originais acima de 120 páginas. Então ele funciona bem, né? Como eu falei, depende muito da abertura do livro e da gramatura do papel que você usa. Ele funciona bem até ali 350 páginas. É um formato que costuma ser escolhido para obra que não tem muito conteúdo, não tem muito volume, e a gente dá preferência para ter mais corpo, né? Em vez de ficar um livro muito fininho, um livro 16x23 muito fininho, que dê a impressão de ter menos conteúdo, a gente bota o 14x21 para dar aquela compactada e dar mais volumes em obras menores.
O 14 por 21 também pode ter o formato de 13,5 por 20,8. Exatamente esses milímetros a menos que faz com que tenha melhor aproveitamento de papel e esse custo do livro fique mais baixo. A gente ainda se refere a esse formato como 14 por 21, mas existem essas variações de formato que, como eu disse antes, é bom a gente estar ligado com a gráfica, que às vezes pequenos milímetros que não vai fazer diferença no formato, como por exemplo 13,5 é meio centímetro a mais porque é 14, né? Então 13,5, em vez de 21 é 20,8, são 2 milímetros que tem no corte ali do papel e a gráfica tem muito melhor aproveitamento e por isso o custo do livro também cai. Já o 16 por 23 ele é feito exatamente para esses conteúdos que tem mais conteúdo, né? Esses livros que tem mais conteúdo. E ele funciona perfeitamente até livros de 1000 páginas. Por isso que eu peguei essa edição aqui do Outlander, porque esse livro tem quase 950 páginas. Se eu não me engano, tem 938, 950, tá por essa média. Então, os calhamaços com certeza vai ser 16 por 23. E para aquelas obras que no 14 por 21 vão ficar com mais de 350 ou 400 páginas. Então, vai ficar muita coisa, vai ficar muito pesado, vai ficar desconfortável para o leitor ler no 14 por 21, a gente escolhe o 16 por 23. E o 16 por 23 também pode ser 15,5 por 23, exatamente por essa questão de melhor aproveitamento da gráfica. A gente ainda continua chamando de 16 por 23, mas o tamanho final ele vai ficar 15,5 por 23. Já os formatos maiores, eles são escolhidos normalmente quando o conteúdo, se fosse produzido em algum desses formatos menores, perderia a qualidade de imagem ou alguma informação importante. Esse formato específico maior, ele é 21 por 28, ou se tiver um melhor aproveitamento, ele pode ser 21 por 27,7. De novo, menos 3 milímetros ali, que vai fazer diferença no seu orçamento. Tem um formato ainda um pouquinho maior, que é o 24,5 por 30, mas, de novo, um novo formato para melhor aproveitamento é o 23 por 31. No caso, ele fica 1 centímetro um pouquinho maior e tem um corte menor na largura, exatamente para ter esse melhor aproveitamento do papel. E por último, mas não menos importante, nós temos o formato quadrado 20 por 20, que é majoritariamente usado para livros infantis. Comenta aqui embaixo se você sabia dessas variações, dessas tomadas de decisões e saber se seu livro quer ter mais corpo, você quer ter mais páginas, você quer ter menos páginas, quantas páginas, depois de impressa, pode ser confortável para o leitor, porque sim, tudo isso a gente pensa, desde o peso do livro final, se vai ficar muito pesado, se o papel escolhido vai ficar muito pesado, se pode escolher um papel mais leve para o leitor ler, se a abertura da lombada vai fazer com que o texto engula, né? O texto seja engolido, então tudo isso a gente pensa na produção do livro. E se você gostaria de saber mais sobre o universo dos livros ou como trabalhar com design tutorial, se você criando capas incríveis para livros ou até mesmo diagramações que encantam os leitores, eu vou estar deixando aqui embaixo todas as informações para os meus treinamentos, capas com narrativas e Guiando Palavras, que são treinamentos, ambos com mais de 50 aulas, onde eu abordo desde a teoria, os primórdios da teoria, tudo isso que a gente tem visto aqui, de anatomia, de formato, de nome de livro, tudo isso a gente vê muito mais a fundo no treinamento. Principalmente a parte da prática, onde a gente pega projetos de domínio público para estar botando a mão na massa e estar diagramando livros, deixando eles prontinho para impressão. Tudo isso para que você saia do treinamento pronto para lançar seu portfólio e começar a atender clientes. Não se esqueça de deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. De novo, isso é muito importante para mim e para o canal, para que esse tipo de conteúdo e conhecimento continue chegando às outras pessoas. Não esqueça também de verificar os vídeos que eu deixei aqui recomendado para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!